Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Neurothink. Nosso podcast busca desenvolver um ambiente integrativo, onde nós trazemos convidados neurocientistas e especialistas também em diversas outras áreas para conversar e para discutir sobre a importância da neurociência no dia a dia e as suas aplicações práticas para tecnologia, sociedade e cultura. E para os que não conhecem a Neurofink, nós somos uma plataforma de divulgação e ensino em neurociência que tem como objetivo trazer conteúdos de alta relevância no neuro, sempre com um grande crivo e rigor científico. Então aqui na Neurofink, todos os nossos conteúdos são desenvolvidos por neurocientistas, mestres e doutores, garantindo a qualidade e veracidade científica dos temas abordados. E quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar nossas mídias sociais a partir do @NTNeurociência e a nossa plataforma online. E hoje, para o nosso terceiro episódio, trouxemos um convidado para falar um pouquinho sobre cannabis. O Eduardo é biomédico, habilitado em patologia clínica, mestre em neurociências e especialista em imaginologia. Também está atualmente cursando seu doutorado em neurociências. E antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Igor Romano, biomédico e mestre em neurociências. E eu sou a Mariana, também mestre e doutora em neurociências. Eu sou o Gustavo Garcia, bem como a Mari também, sou mestre e doutor em neurociência. Nós três somos biomédicos, né, aqui na Neurothink, e hoje vamos ter mais um biomédico aqui com a gente também. Seja bem-vindo, Eduardo, ao nosso podcast. Tudo bem com você? Tudo bem. Primeiramente, agradecer o convite de vocês. Acho que já me apresentou, então não preciso aqui repetir, né, novamente o que a Mariana disse. E acho que a gente vai ter uma conversa aqui bem legal, a gente vai poder desenvolver bastante, né, fazer uma discussão aí interessante para todos. Bom, Eduardo, muito obrigado, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? E para a gente começar a nossa conversa, eu acho que é interessante nós entendermos um pouco mais sobre o que é, né, e quais são os efeitos da cannabis no nosso sistema nervoso. E nesse sentido, Eduardo, você pode contextualizar para a gente sobre como que se dá a ação da cannabis nos seres humanos, quais seus princípios ativos e por que o uso da maconha é tão estigmatizado, né, na nossa sociedade? Com certeza. Bem, vamos começar por partes, né? Então, a gente, quando pensa na cannabis, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela folhazinha, né? A folhazinha da maconha. Pelo menos para mim é assim, não sei se para todo mundo é também. Mas então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a cannabis, né, ela tem diversos compostos nela, né? Então, o que a gente, talvez muitos já tenham ouvido falar, é o THC, né, o tetrahidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol, né? E eles são os dois principais compostos da cannabis, são os que estão mais presentes, né? Os seus dois principais princípios ativos, né, como você perguntou. E eles vão afetar nosso sistema nervoso central de diversas maneiras, né? Então, como é que normalmente funciona, né? Então, a gente tem no nosso sistema nervoso, né, um sistema endocannabinoide, né? Então, muitas vezes, até mesmo por conta dessa questão que você mencionou do estigma, né, as pessoas nem às vezes imaginam que a gente tem um sistema próprio que é cannabinoide, que ele funciona basalmente, ele está sendo regulado no nosso dia a dia para diversas funções, e ele, em caso de algum tipo de injúria, alguma coisa que leve a desregular esse nosso sistema canabinoide, né, ele pode acarretar em diversos problemas. Então, a cannabis em si, esses compostos, né, como o THC, o CBD, eles vão agir principalmente no nosso sistema nervoso, no seu sistema endocannabinoide, né, nesse sistema todo complexo. Então, eles têm seus próprios receptores, né, como os receptores CB1, CB2, certo? E entre outros receptores que mexem. E também ela vai estar agindo nos nossos neurotransmissores, né? Então, mais conhecidamente o GABA, né, que é um principal neurotransmissor inibitório que nós temos, né? Então a gente tem o costume até de falar que o sistema canabinoide ele costuma ser um sistema mais inibitório, né? Então ele costuma inibir a liberação de neurotransmissores também e também agir no GABA, que é um dos principais, né, é o principal sistema, neurotransmissor inibitório. Mas além disso, ela também vai estar regulando, por exemplo, dopamina, né, que vai estar relacionado ao sistema recompensa, certo? Principalmente também serotonina, certo? Que vai estar relacionado também muitas vezes com a depressão, né? E esse estigma que vem do uso da cannabis, da maconha, vem de muito mais, na verdade surgiu mais em 1900, né? No século passado, né? Ele não tinha tanto esse estigma há 1000 anos, 2000 anos atrás. Surgiu
principalmente por conta dos seus efeitos psicotrópicos, né, que são mais provenientes desse principal composto ativo, o THC. Né? Então, o tetrahidrocannabinol é um dos principais compostos responsáveis pelo efeito, né, que a gente até brincar, a pessoa ficou doidona. Né? Então, esse efeito, em parte, está responsável, o THC é o principal responsável. E esse foi um dos principais motivos de estigma ao longo dos anos para o uso da cannabis, né, por conta das alterações comportamentais que ela leva, né, fazendo as pessoas ignorarem todos os efeitos benéficos que pode vir a ter. Né, e só agora, realmente, dos anos 2000 para cá, que começou a se discutir mais, e no Brasil até mais recente, né, foi só nos últimos 10 anos, assim, que realmente você começou a ver uma aprovação maior do uso da cannabis, né, uma discussão maior sobre os seus efeitos medicinais, né, que estão presentes aí, tem diversos estudos comprovando. Tem algumas situações que eu também já ouvi falar, né, quando você estuda muito mais essa parte da cannabis, dos compostos, da história, obviamente, né, nos artigos científicos a gente sempre tem um background histórico também, né, do uso da cannabis e tal. Eu sempre ouvi falar, assim, né, que teve uma época que, principalmente nos Estados Unidos, houve, entre bilhões de aspas, assim, uma demonização da cannabis em alguns sentidos. Se eu não me engano, tá? Se eu estiver falando alguma coisa, se souber, obviamente, né, muito mais do que isso, você me corrige, faz favor. Mas uma situação econômica, né, em relação principalmente ao algodão, depois, né, teve uma situação, acho que de troca meio que de matriz de fornecimento para roupa, assim, né, tinha uma matriz muito usada para o cânhamo, né, que é a cannabis, na verdade é o cânhamo, mesma coisa, e aí tinha um tipo de roupa que era feita com a fibra do cânhamo, né, e aí por conta do algodão, aí teve uma tentativa de mudança, né, por conta mais da parte dos cultivadores ali de algodão, e aí isso é uma coisa muito clássica também no meio da música, e, né, na época nos Estados Unidos a maconha era conhecida como, assim, a droga usada pelos músicos negros, né, então era uma coisa que ficava, assim, estigmatizado, tipo, olha, você vai usar, né, essa erva, que só quem consome, né, obviamente, uma sociedade extremamente racista, muito mais do que a gente ainda é hoje, mas nesse sentido, né, de, olha, isso aqui né, uma erva que só o negro usa, só o negro músico usa, né, então ficou um estigma muito grande, até por conta disso, né, coisas que eu li, né, sobre isso, não sei se é exatamente isso aí. Não, na verdade é bem isso mesmo, nessa época, até desde a época do blues, né, do jazz nos Estados Unidos, isso, e aí faziam até questão de associar isso, né, do uso da cannabis com a música, né, com pessoas negras, enfim, e aí a gente sabe, né, que os Estados Unidos sempre teve um problema ainda maior, né, de racismo e tinha todo esse estigma. E no caso dos Estados Unidos, surpreendentemente, hoje em dia é liberado já em diversos estados e para uso medicinal é algo que eu nem sei hoje em dia se tem algum estado exatamente que proíbe para uso medicinal. Né? Recreativo eu sei que tem mudanças lá, varia de estado para estado, mas pelo menos, né, a gente vê que tá andando, né? Demorou, mas tá andando para frente, toda essa questão do estigma, né, que tem pela sociedade no geral. E como eu citei, além disso, realmente grande parte é por conta desses efeitos comportamentais, e aí a pessoa chega e tornaram isso muito maior do que porque diversos medicamentos podem causar alterações comportamentais também, né? Então, eu sempre tento associar mais a cannabis como um medicamento. Gente, medicamento tem efeitos adversos. É uma questão de prescrição. É a prescrição, quando que você tem que usar, né? E por aí vai. Eu também acho interessante, né, que a gente entrou nessa parte comportamental, de alterações comportamentais. Existem outras, né, consideradas drogas de abuso, como, por exemplo, o álcool, né, que podem gerar alterações, inclusive, muito mais drásticas, né, do que a cannabis. Sim, e ainda assim, exatamente, e é uma coisa normal, né, que é muito bem aceita na grande maioria, né, das sociedades. Ou até mesmo o cigarro, tudo bem, ele não leva necessariamente a alterações comportamentais, mas, por exemplo, você como fumante passivo, você está muito mais prejudicado do que tudo bem, a pessoa pode até não gostar do cheiro da maconha, uma coisa assim, ok, tem essa questão, mas num quesito de fumante passivo, você não dá para nem comparar, né, com os problemas que, por exemplo, o cigarro acarreta, mas ele é liberado. Claro que hoje em dia tem toda uma política, né, de você explicar as deficiências do cigarro, mas o cigarro realmente não traz nenhum benefício, o benefício que traz realmente não compensaria. E eu acho que todos sabem, né, que o uso recreativo de cannabis, ele é bem grande. Então, provavelmente, deve ser uma das drogas de abuso mais consumidas.
E uma dúvida que eu acho que muitos podem ter é sobre a neurociência, né? O que ela tem a nos dizer a respeito desse uso recreativo? Quais os perigos e consequências do uso recreativo da maconha e de seus derivados? Então, eu até gosto de entrar nesse assunto porque a gente, justamente ao longo dos anos, né, a gente quis tirar esse estigma que tem da cannabis, mas aí também, por um lado, aí algumas pessoas ficam com a impressão de que então tudo bem, não tem nenhum problema, pode usar à vontade. Também não é assim, né, que funciona. Então, um dos riscos que tem, principalmente em pessoas que têm predisposição à esquizofrenia, a alguns tipos até mesmo de ansiedade, porque por mais que ela também possa ser usada para alguns tratamentos, né, nesse tipo de doença, para pessoas que têm predisposição à utilização recreativa da maconha, né, ela pode, vamos dizer assim, piorar uma situação que já tem essa predisposição, né? Então, por exemplo, no caso da esquizofrenia, né, além disso, ela também tem essa questão dos déficits cognitivos, né, que a gente ouve tanto falar, né, já que sabe, quando a gente às vezes já conheceu alguém na vida, né, que fuma bastante maconha e você nota que a pessoa realmente ela tem um raciocínio um pouco mais lento, uma coisa assim. Eu já conheci gente que realmente passou por um pouco desses déficits cognitivos por conta de um abuso. Só que, claro, esse abuso não vai variar, né, de organismo para organismo, certo? Então isso vai estar sempre variando de pessoa para pessoa. E uma coisa que eu acho interessante é que não é tão abordado os efeitos durante o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento embrionário quanto o desenvolvimento durante a adolescência mesmo, certo? Que inclusive normalmente quando a gente é exposto, né, ao uso da maconha, normalmente quando é apresentado às pessoas, né? Então ela realmente pode acarretar problemas durante o desenvolvimento, esses problemas que são extremamente variados, né? Porque, como eu citei, cada organismo é de um jeito, né? Então é muito difícil chegar e citar, isso vai acontecer. Pode ser que você use durante a adolescência e não aconteça nada, mas pode acarretar alguns problemas, certo? Muitas vezes também relacionados a problemas psicológicos, certo? E durante o desenvolvimento existe uma questão de pesquisas que têm surgido, né? Até um pouco também no meu trabalho a gente puxa um pouco disso, que é a utilização durante o desenvolvimento embrionário, né? Então, por exemplo, uma mulher grávida, né, certo? Então pode ser, principalmente, né, jovens costumam utilizar mais, entre 18 a 24 anos tem uma tendência ao uso maior do que, né, as mulheres mais velhas, né? E essas usuárias de cannabis podem acarretar problemas para o feto, né? Não só para o desenvolvimento a longo prazo, né? Então para o futuro, para daqui a 10 anos, quanto realmente afetar a idade gestacional, né? Afetar até mesmo o peso do embrião. Então, todas essas questões estão sendo estudadas também, porque muita coisa ainda está em aberto, né? É algo que realmente varia muito de organismo para organismo, mas são alguns efeitos que ela tem, que é o que eu citei. Não é porque, por conta disso, a maconha necessariamente é ruim. O que você tem que pensar é que, como qualquer medicamento, você vai ter contraindicações. Então, realmente, principalmente nesse período mais jovem, entre as pessoas, tem essa atenção em relação ao desenvolvimento neurológico também, principalmente, e também a embriões, né, ao feto, assim, no geral, tem essa preocupação, né, esses estudos que estão vindo tentando elucidar essas questões. Você trazer esse ponto, Eduardo, porque tem uma situação muito grande que às vezes a gente vê, né, de publicações tendendo para um lado, tendendo para o outro, e muitas vezes a gente se foca muito no resultado e não vê muito bem as metodologias que são utilizadas, né? Se eu não me engano, assim, dos artigos, né, também falando principalmente naquela história que a gente sempre ouve, né, que maconha mata neurônio, né? Sim. Se eu não me engano, era uma situação que foi feita em um artigo científico com macacos, né, e eles foram expostos ao vapor, a fumaça da queima, né? Então era uma queima incompleta, obviamente, que tinha muito monóxido de carbono por ali, eram quantidades muito grandes, né? Então, obviamente, que se queimou o neurônio, mas não dava para saber se era por conta da quantidade de maconha que estava queimada ou por conta da quantidade de monóxido de carbono, porque o monóxido de carbono em si, né, já faz lesão neuronal. Assim, já adianto que é mais relacionado ao monóxido do que a maconha em si. Exatamente. E aí, numa dessas, você fica, né, olha o resultado. Tá, mas beleza, como é que foi feito esse resultado? Eu sempre comento nas minhas aulas, assim, que, assim, metodologia mal feita é resultado mal feito. Resultado mal feito, você não vai conseguir interpretar de maneira com a realidade. Então, essa situação que você trouxe é muito legal, até porque em paradigmas diferentes, né, em modelos diferentes, como você estava falando, assim, do modelo embrionário, né, no modelo de desenvolvimento, criança, adolescente, principalmente na nossa espécie, né, que a gente tem um foco maior,
E a gente sabe que nessa época também o encéfalo de criança e adolescente está em constante transformação, um grande grau de plasticidade em várias áreas. Então, eu achei super legal você trazer isso também, porque efetivamente nessas épocas do nosso desenvolvimento como espécie, a gente está muito suscetível a qualquer tipo de variação, né? Estou dizendo qualquer tipo num sentido mais global, né? Porque tem algumas mais restritas. Mas achei legal você trazer isso, porque realmente a gente tem que ficar de olho também. Algumas coisas que a gente vê para adultos vão ser coisas que vão ter um repertório, né, de resultados, inclusive, diferente. Numa infância, na primeira infância, ou na pré-púbere, ou já na puberdade, ou, né, sei lá, né, um jovem adulto, né? Então, muitas vezes a gente pode ter efeitos, inclusive, neuronais diferentes, em épocas de desenvolvimento diferentes. Achei muito legal você ter trazido isso, né? De épocas diferentes podem ter efeitos diferentes, né? Também. E até complementando... Desculpa, Igor, pode falar. Não, desculpa, pode prosseguir. Não, é só complementando que essa questão do uso por grávidas, às vezes ele pode ter até um aumento por conta do efeito antiemético, né? Então, basicamente, a coisa tem uns efeitos de diminuir enjoo, vômito, que é algo comum durante a gravidez. Então, às vezes, para quem já é usuário, ele pensa, pô, aí que eu vou usar mais, né? Entendeu? Não é que necessariamente estimule a pessoas que não usaram a usar. Eu acho que eu nunca vi muita relação entre isso. Mas é mais do tipo, a pessoa que já conhece, já sabe, a pessoa, pô, tô me sentindo melhor, eu vou usar, né? E aí não tem nem ideia, né, do que pode levar realmente a um problema, né, durante o desenvolvimento. Continue, Igor, foi mal. Eu acho interessante também, né, como foi dito, né, que a época que a gente está mais exposto ao uso, né, o uso recreativo, é exatamente aquela época da adolescência, né, que é que tem uma sensibilidade, né, o nosso sistema nervoso ainda está numa fase importante do seu desenvolvimento, e é exatamente a época que a gente está mais exposto ao uso recreativo da maconha, né. Eu acredito que isso tenha bastante relação, inclusive com alguns dos pontos que sejam ruins da utilização, né? E até você mencionou isso, eu lembrei que já vi alguns estudos que até abordam que nosso sistema nervoso desenvolve até em torno de 25 anos, né? Uma coisa assim. Então, se você vai pensar, a gente só chega adulto com 25, né? A pessoa até brinca, tipo, tô novo ainda, coisa assim. Mas é interessante pensar nisso, né? Porque realmente a gente apresenta... Os exemplos que a gente tem na nossa vida mesmo, de conhecer algum amigo, uma coisa assim, normalmente é na faixa dos 16 anos, 15 anos que você é apresentado, e são fases que ainda são bem importantes para o nosso sistema nervoso, né? Mas é aquilo, quando o Gustavo mencionou sobre essa questão de degenerar, isso tudo é bem midiático, né? De degenerar neurônios, né? Não é assim que funciona, é bem mais complexo, né? E a pessoa que utilizou uma vez, que fuma uma vez por semana, não é bem assim que isso vai acontecer. Tem algumas outras situações que eu também que acho que é legal a gente lembrar. Primeiro, né, que a gente não conhece dose tóxica para maconha, né, no sentido de dose tóxica não, vou falar de novo, tá, gente? Corta. E aí a gente bota isso agora. Outra coisa que eu ia comentar também, nesse sentido ainda, em relação a que a gente não conhece, por exemplo, dose letal de maconha, por exemplo. Né? Enquanto a gente conhece doses letais, assim, de outros tipos de drogas de abuso, né? Drogas de abuso, eu não gosto muito de usar essa expressão, assim, compostos em geral aí, né, de abuso que a gente faz. Né? Né? Para maconha a gente não tem, né, dose letal, assim. Sim. Né? Não tem esse tipo de sentido mesmo de pensar. E você estava falando também, né, de idades que geralmente nós somos expostos mais, assim, a maconha, né? A gente tem que pensar também que existem outros grupos que muitas vezes são expostos, às vezes muito mais jovens, né? Então a gente tem relatos, principalmente em determinados lugares, né, do nosso país, em outros lugares do mundo, que tem criança, assim, que aprende a fumar com 5 anos de idade, 6 anos de idade, né? Então, assim, o tipo de desenvolvimento, deixada de desenvolvimento, a alteração cognitiva, às vezes, né, frente ao neurotípico, frente ao comum que a gente entende como comum no nosso planeta, assim, né, essas variações vão ocorrer de sociedade para sociedade, inclusive, né. Eu estava, inclusive, ouvindo ontem um podcast falando de um primeiro disco, né, do Bob Marley e The Wailers, que apresentou o reggae para o mundo, assim, né. E aí o cara do podcast estava, inclusive, falando, né, a gente não pode associar diretamente o aumento de consumo de maconha no mundo depois do aparecimento do reggae com o efeito musical, né? Porque ele estava falando que na época, né, teve um povo falando, olha, essa galera, né, já era convertida ao Rastafari, que não faz uso da cannabis
de uma maneira ritualística, que é totalmente diferente de um uso recreacional, né? E aí um dos grandes medos, né, do reggae começar a explodir aí no mundo era também fazer uma explosão entre bilhões de aspas do consumo da cannabis, né? Coisa que obviamente não foi por isso que aconteceu, foi por conta de vários outros fatores culturais, né, que estavam rolando por ali, né? Então tem vários contextos aí que realmente a gente tem que olhar, né, tem que adaptar também a nossa visão. E, na verdade, até uma coisa que você até mencionou sobre dose letal, né? É interessante, porque a maconha realmente não tem. O que eles têm feito, tem sido mais comum na Europa e nos Estados Unidos, são canabinoides sintéticos. Que são canabinoides que são produzidos, eles pegam, às vezes, um pouco de alteram, né, a fórmula do THC, uma coisa assim. Eles fazem sintético para ser 100 vezes mais potente do que a maconha normal. Aí, a gente entra em, de fato, dose letal. Mas, assim, nada do que a gente está acostumado a ouvir. Né? E não é nem algo que é comum no Brasil. Mas aí, esses canabinoides sintéticos podem, de fato, levar, tipo, alguma falha de algum órgão, falha hepática, né? E pode levar até a morte, em alguns casos de morte. Que são realmente canabinoides que são 100 vezes, 200 vezes mais potentes. Coisa que a gente quase está utilizando no laboratório, entendeu? Canabinoide sintético no laboratório, entende? Mas é bem isso mesmo. Ela não tem uma dose letal da cannabis em si. Todos os fármacos têm. Os desses compostos são bem mais voltados para pesquisa, né? Imagina assim, só para pesquisa. Você deve precisar ter controle para comprar alguma guia específica, né? De importação. Eu até vou puxar aqui um gancho, porque eu tenho uma notícia recente, acho que da mês passado, que agora liberaram um plantio da cannabis por algumas empresas, acho que para uso medicinal mesmo, e para facilitar, né, tanto acho que diminuir um pouco o valor, né, por conta de importação, essas coisas é muito mais caro, né, e para uso medicinal. Né, então, em relação, por exemplo, a cannabis e o canabinoide sintético, né, o canabinoide sintético é muito mais usado para laboratório mesmo, para estudos de pesquisa. Né, a cannabis que a gente está mais acostumado a um composto do THC isolado, né, um dos compostos da cannabis isolada, ou o composto canabidiol isolado. É totalmente diferente. É legal você falar desses compostos também, assim, né, inclusive para a gente conseguir já entender que dentro da planta, né, nós temos vários compostos, inclusive compostos que têm estrutura química derivada, né, que a gente consegue fazer síntese em laboratório. Eu lembrei de uma história aqui agora, uma vez que eu fui fazer um curso de férias de psicobiologia na Unifesp, né, em São Paulo, e aí eu tive uma palestra com o professor Carlini, já morreu, né, mas ele foi assim, um dos pioneiros dos trabalhos, né, dos estudos comportamentais, inclusive com animais de laboratório, com óleo de THC aqui no Brasil, né, ele foi um dos alunos do Meshulam, que, se não me engano, é da Universidade de Israel, né, ele foi para lá, fez uma parte do trabalho dele lá, voltou, né, com o óleo, e aí tinha uma história, assim, para você entrar, né, no laboratório do Carlini, para começar a trabalhar ali, você tinha, né, que assinar um termo tipo, olha, eu me responsabilizo, eu não vou pegar o óleo de THC que está na geladeira para fazer consumo próprio, para fazer venda, não vou fazer nada disso, tinha que assinar um termo, assinar, assim, bom, mas né, porque assim, estava disponível dentro de um laboratório, mas é bom deixar isso claro, né, que os compostos que a gente usa em laboratório são totalmente diferentes, tem, né, graus de pureza distintos, inclusive, né? E, né, ainda nesse assunto, além desse uso recreativo, a gente vê um aumento, né, bastante significativo aí da utilização da cannabis na área médica, e como estratégias terapêuticas mesmo, né, para diversas patologias, especialmente psiquiátricas, né, a gente tem também aí o uso de alguns compostos derivados para glaucoma, para epilepsia refratária, né. E eu lembrei de uma outra situação também, em 2010, a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, a SBNEC, né, fez uma carta aberta à sociedade, pedindo, assim, né, um debate científico às claras, né, sem pudores, assim, em relação ao uso de compostos derivados da cannabis com procedimento terapêutico, né. Isso foi um rebuliço na época, tiveram alguns jornais, né, falando assim, olha, agora, né, quer dizer que agora a gente vai dar uma maconha Braz no Brasil, né, um negócio meio assim e tal. A gente conversando aqui, eu me lembrei disso. Mas era, assim, um pedido de uma sociedade brasileira científica, né, para que a gente faça um debate público e aberto em relação ao uso da cannabis, principalmente com parte terapêutica, né. E aí, não sei se poderia falar um pouquinho com a gente aqui também em relação a isso, né, tratamentos, e para quais doenças, né, que são mais utilizados, os compostos derivados da cannabis,
Eficiência também, né, obviamente, desses tratamentos, que a gente não vai usar o tratamento se ele não é eficiente, né, e como ele é visto, inclusive, hoje em dia, aqui no Brasil. E já para te dar um gancho também, conta um pouquinho aí para a gente do que você faz no seu trabalho de doutorado, no laboratório, onde é que você está fazendo, conta para a gente. Então, bem, prefere que eu conte primeiro e depois vá para a pergunta? Você que sabe, aqui você que manda. Bem, a gente estava... Vou primeiro contar, porque a gente estava falando de desenvolvimento, que também é justamente uma das coisas que eu estudo. Então, eu trabalho com um modelo animal, né, com a retina, né, que é uma estrutura do olho, né, principalmente responsável pela tradução das imagens que a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, a gente trabalha com a retina, de uma parte do sistema nervoso central, né? Que serve tanto para você estudar a retina, né, no sentido no sistema visual, como também o modelo do sistema nervoso central para avaliar neurônio, avaliar glia, né? E aí a gente pega esse gancho, né, desse quesito que é pouco ainda abordado, esse uso durante o desenvolvimento, durante a gravidez. Então a gente pega numa etapa inicial do desenvolvimento embrionário, né? Então a gente pega esses embriões de galinha na idade de 7 dias ainda, né? Então eles ainda estão no ovo, né? Então a gente pega bem nessa etapa inicial e a gente tenta estimular, não com canabinoides sintéticos, né? Porque a gente estava até abordando aqui, né? O canabinoide sintético é muitas vezes mais potente, né? Que o endocannabinoide, né? Porque no nosso corpo a gente tem um sistema canabinoide. Então a gente tem endocannabinoides. Então o que seria isso, né? Canabinoides endógenos, que são dentro do nosso corpo, que são produzidos pelo nosso corpo, né? E aí a gente tenta trabalhar estimulando o aumento desses endocannabinoides. Então, normalmente, esses endocannabinoides que vão estar no nosso corpo vão estar sendo produzidos e degradados de acordo com uma demandas fisiológicas, né, do nosso dia a dia. Né? Então, a gente tenta aumentar a disponibilidade deles, né, e para verificar o efeito, porque até então a gente não tinha nada disso. Na retina, ainda mais de embriões de galinha, a gente não tinha ainda visto esse efeito. E a gente vê que no início do desenvolvimento, nesse período inicial de 7 dias, a gente vê uma morte celular pelo aumento de endocannabinoides. Então, corroborando um pouco com essa ideia de que talvez no desenvolvimento possa ser prejudicial, né? Então, é mais ou menos essa linha que a gente está seguindo. E a gente está toda aquela questão de estudar as vias neurológicas, qual receptor está envolvido, né? Mas a gente está principalmente tentando elucidar isso, né? Porque aí, quando a gente faz esse mesmo teste numa idade um pouco mais avançada do embrião, né, já não é nem pós-eclosão, né? Quando o pintinho nasceu. Realmente, quando ainda está um pouquinho mais avançado dentro do ovo mesmo, não tem esse efeito de morte. Então a gente vê que é algo bem, né, depende de uma janela de tempo, né? Então a gente vê que principalmente no início do movimento que é mais sensível, né? A gente sabe que no sistema nervoso, né, o desenvolvimento do sistema nervoso, as etapas iniciais são cruciais, né, para o desenvolvimento, né? Então alterações, né, nesse sistema, a gente vê que aparentemente pode ser prejudicial, claro, no modelo que a gente está avaliando de retina e tal, mas assim, é um modelo que serve para a gente avaliar as células do sistema nervoso central, né? Como células neurônio e da glia, né? Para deixar bem claro, assim, o modelo animal que você usa é a retina do embrião de galinha, né? Por isso que você está falando do ovo, do pintinho e tal. Isso. Não é retina humana, nada disso, mas a gente pode fazer uma analogia, apesar de, né, a gente ser mamífero, né, e ser ave, mas a gente pode fazer, obviamente, uma analogia aí em relação ao desenvolvimento, né? A gente consegue, e até porque a gente, apesar de ter poucos trabalhos, a gente consegue ver em alguns trabalhos que eles avaliam também células trofoblásticas, né, células da placenta, onde eles veem também morte de células da placenta. Então a gente também, né, consegue ver que a gente não está tirando isso do nada, vamos dizer assim, né? Para quem, por exemplo, questionar a questão do modelo animal, uma coisa assim, a gente vê que tem, para quem está estudando essas etapas de desenvolvimento, a gente vê que essa desregulação do sistema endocannabinoide é crucial. E justamente a gente tenta pegar o endocannabinoide para ser algo mais próximo, né? Então a gente inibe uma enzima que degrada um dos endocannabinoides, né? E aí a gente consegue ter algo mais próximo de um cenário, vamos dizer assim, mais real, né? Porque quando a gente pega o canabinoide sintético, como você está pegando algo que é muito mais potente, né? Então é mais difícil, né, de você tirar mais conclusões, vamos dizer assim. E aí entrando já agora, voltando para as perguntas, né, em patologia, no Brasil, foi mais para 2015 que começou que você teve aprovado de fato o uso medicinal. Se eu não me engano, foi alguma história, agora eu não lembro, era uma síndrome rara que uma criança tinha, e a mãe já não sabia mais o que fazer porque ela tinha, sei lá, mais de 50 convulsões por dia. E aí o pai, né, imagina, né, desesperada, né, vai buscar tudo que for online, né, o que der para poder salvar o filho, para melhorar a vida do filho, e vai tentar. E aí,
né, obviamente não tinha como trazer a cannabis, medicamento, a base de cannabis, né, ou a base de um composto da cannabis de maneira legal. Aí eles buscaram na maneira ilegal e funcionou. Essa mais de 50 convulsões que a criança tinha por dia reduziu para praticamente nenhuma. E aí, eles realmente foram trazer essas questões, para, acho que, se não me engano, para a Anvisa, né, que a gente está mais reguladora, e aí começou esse debate. Isso foi em torno de, se não me engano, 2014. E aí, em 2015, se não me engano, foi aprovado, diante a prescrição médica, o uso de medicamentos à base de CBD, não era a cannabis em si, então é um dos compostos da cannabis, do canabidiol, né? Então, começou assim. E atualmente, né, como eu até falei, teve uma notícia recente que agora pode plantio, então tem melhorado essa questão. Mas até trazer isso, que criou-se também foi uma via que os pesquisadores acharam para estudar os efeitos benéficos da cannabis, que foi o quê? Pegar o canabidiol isolado. Porque o que acontece? Como você tem o THC, ele é o principal composto psicoativo. Então, ele é um dos motivos do preconceito. E aí, quando você pega o CBD ele não tem efeito psicoativo. Então, o que acontece? Aí eles usaram, mas o CBD não tem. Então, vamos utilizar o CBD de maneira medicinal. E aí foi assim que foi aliviando, né, essa informação para as pessoas, né? Mas isso não quer dizer que o CBD é melhor no quesito medicinal do que o THC. É só porque foi a via que a gente achou, né, na pesquisa para conseguir trabalhar com isso e também para trabalhar aqui mesmo no Brasil de maneira medicinal. Né? E os principais medicamentos, né, que são utilizados hoje em dia, que é para tratamento daquela síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma encefalopatia epilética, né, que atinge principalmente crianças, né? Então é um medicamento à base de canabidiol, então é baseado mais no CBD mesmo, né? E é utilizado para essa síndrome. Outros medicamentos são aprovados, né? Aprovados nos Estados Unidos, e que normalmente também é o que você consegue trazer, né, para o Brasil para se precisar de algum tratamento, né? Ou o Nabiximol, que é para esclerose múltipla e dor neuropática, né? E a gente também tem o Dronabinol, que esse é um pouco mais conhecido, que ele era conhecido como estimulante de apetite, né, um antiemético e também para apneia do sono, né? Então esses são os principais medicamentos assim que a gente tem, que são mais aceitos, já são utilizados, aprovados no dia a dia. E aí entra toda esse teste todo que faz desses medicamentos para doenças também psiquiátricas, né? Então o que acontece? As pesquisas vão testando de maneira clínica, né? Daí também pesquisas mais de base, e vão testando esses medicamentos e vendo se eles são eficazes ou não. Para ser sincero, muitas vezes não são tanto. Eles trazem algumas melhoras, mas é algo de em torno de 10%, você tem um medicamento melhor, né? Mas assim, você já vê vários estudos tentando para transtorno bipolar, né? Como antidepressivo, né? Verificando modular esse sistema, às vezes com um agonismo ou um antagonismo, né, do sistema canabinoide. Né? Estou falando bastante, gente, desculpa. Que é isso? Só trazendo aqui também, porque também teve um problema, se eu não me engano, eu não lembro agora qual década foi, mas foi antes de 2000, com o medicamento, não sei se vocês ouviram falar, que é o Rimonabant, que ele, a princípio, né, ele era utilizado para diminuir o apetite. Né? Então ele fazia um antagonismo. Só que aí o problema é que com isso ele levava a casos de suicídio, né? De fato de suicídio, né? Então um aumento de depressão absurdo, né? Então também foi outra coisa que ajudou para ter um bloqueio maior dos usos canabinoides, né? Então, mas o que eu quero dizer é porque a gente consegue ver que o sistema modula muita coisa, né? Mas o que a gente tem aprovado foram esses mais que eu citei, né? Que é o Epidiolex, o Nabiximol e o Dronabinol, né? Que esses são os 3 principais aprovados, e outros vários estão sendo usados como testes, né? Às vezes como uma terapia para teste, né? Também para tratamento de sintomas de HIV, de câncer, eles são muito utilizados, né? Então é um ramo aí muito grande. Dá para passar muito tempo falando. Era isso que eu ia falar, eu já tinha ouvido falar também, né, para pacientes, né, com quadros tumorais, por conta principalmente do tratamento com quimioterapia, né, que deixa muito enjoado, sem fome, tal, com muita diarreia também, e aí usar, né, o agonista canabinoide principalmente para indução de fome, para diminuição do vômito, né, antiemético, como você estava falando, e eu tinha visto alguns também né, aí compostos agonistas, assim, que a gente chama, né, que ativam os receptores canabinoides, para tratamento de glaucoma também, relacionados. Pode você trazer, assim, o que tem de mais novo de farmacologia aí, né, envolvendo
envolvendo os nossos canabinoides aqui pra gente. Muito, muito legal. E a Anvisa acho que demorou bastante tempo para começar a aprovar alguma coisa, né, de uso, assim. E aí, de 2021 e ano passado também, a gente começou a ver, parece que um atrás do outro, né? Acho que só ano passado, durante a pandemia, foram uns 8 ou 9 que ela aprovou. Eu ia comentar também que exatamente sobre essa questão, né? Foi bastante tardia essa aprovação aqui no Brasil, né, da utilização de medicamentos à base, né, dos compostos da cannabis. E como você falou, né, Eduardo, são medicamentos à base de CBD, né? E uma coisa que eu acho que já foi até dito, e aí já foi até dito aqui, né, que depois que foi liberado a gente teve, né, começou a ter um aumento gradativo, né, da liberação desses medicamentos. Agora com esse avanço, né, de a gente conseguir de algumas empresas serem autorizadas a fazer e provavelmente desenvolver, né, em território nacional. Mas e com relação aos medicamentos à base, né, não do CBD, né, mas do THC? Como que está esse cenário aqui no Brasil? Já está começando é liberado, ainda não é? A gente já tem algum movimento de liberação dos medicamentos que tem como base esse composto? Como que está esse cenário? Então, como até a Mariana citou, de uns 2, 3 anos para cá, começou a ser mais aberta essa questão de você conseguir trazer, né? Quando tinha começado lá para 2014, 2015, que aí realmente eles estavam focando mais em CBD, nesses efeitos anticonvulsivantes, né? Mas assim, ainda tem essa questão de ser uma terapia realmente alternativa, última escolha, ou para tratamento de sintomas, né? Então, o THC, no caso, por exemplo, que eu citei é o Dronabinol, né? Então, o Dronabinol, ele é a base principalmente só do THC. O Dronabinol, só lembrando, né, que é o mais estimulante de apetite, tem efeito antiemético, né? E aí ele pode ser já utilizado, tem casos já que utilizam para as pessoas que têm algum sintoma com HIV, né, para câncer, né, por conta desse tratamento, né, que aí você precisa, né, de um estimulante de apetite, né? E aí tem até essa comparação do efeito do Dronabinol, né, que é a base de THC, com outros medicamentos estimulantes de apetite, e no geral ele é bem efetivo também, né? Então ele é uma alternativa para aquelas pessoas que não respondem para os medicamentos já usuais, porque nem todo mundo funciona igual, né? Então algumas pessoas utilizam o medicamento que todo mundo utiliza e não funciona bem. Ou pode ter, às vezes, até uma questão de alergia, algum tipo de problema, e ele vem como algo alternativo, mas é o que eu te falei, que eu estou citando aqui, é algo que eles sempre tentam como, mais para a última escolha, né? Aí beleza, a gente consegue trazer. Até tem um caso de um conhecido do meu pai, que estão utilizando, acho que para aquela doença esclerose lateral amiotrófica, né? A mesma que o Stephen Hawking estava utilizando como teste, né? Porque é uma doença que não tem muito o que fazer, então testa tudo aí, né? Porque você não tem muito tempo de vida, você não tem muito o que fazer, então... Mas é aquilo, né? Tá aos passos lentos, mas eu diria que nos últimos anos a gente conseguiu ter uma evolução que nem se compara aos últimos 100, entendeu? Os últimos 10 para os últimos 100 é algo absurdamente diferente. A gente saiu da demonização para minimamente, assim, uma troca científica, né? Porque até a gente saiu do tabu para ciência. Muitas pessoas até que tinham preconceito, que, por exemplo, ainda tem, por exemplo, eu sou contra o uso recreativo, não vamos entrar nisso porque realmente é muito polêmico. Mas tudo bem, mas agora, o medicinal, muita gente já vê, medicinal já é uma alternativa, as outras coisas não funcionaram, então pelo menos já é algo que entra na cabeça das pessoas hoje em dia. Porque antigamente, né, eu sou novo, né, mas eu tenho certeza que não entrava de jeito nenhum. Pelo que eu li, assim, realmente não devia entrar. De medicamento THC, eu acho que eu só ouvi falar do que é para esclerose múltipla, né, que é o Mevacil, um negócio assim. Esse eu acho que foi aprovado já o Nabiximol. Porque, na verdade, eles vão fazendo, né, as variações, né, dos medicamentos, mas o Nabiximol é THC e CBD. Aí, se eu não me engano, é 50-50 até a porcentagem. Conheci o Dronabinol. Esses são os 3 principais, mas eles vão testando esses mesmos para outros e também vão testando outros novos, né? Tá sempre, né? Tentando descobrir algum outro efeito terapêutico, né? Até para doenças também neurodegenerativas, né? Tem bastante estudo que tá tentando surgir para doença de Parkinson, para Alzheimer, mas ainda são aquelas coisas bem... Não tem ainda como você ter certeza que é melhor, mas como são doenças que muitas vezes são muito agressivas, né? A pessoa tenta, né? Vamos ver se pelo menos melhora o sintoma, tentar buscar aí essas outras alternativas. No Brasil, esses medicamentos são muito caros? Olha, que eu saiba, eles ainda são bem caros. Eu acho que
pela última vez que eu li, às vezes um medicamento desse para você trazer é mais de R$1.000, são medicamentos bem que não estão acessíveis, né, para a população assim, no geral. Eu ia aproveitar também, né, dessa fala final sua e te perguntar se você sabe como que é a receptividade, né, tanto da classe médica, né, em prescrever o medicamento, né, à base de THC ou CBD, e também dos próprios pacientes, né, quando é prescrito a eles esses medicamentos. Você tem algum dado sobre isso? Se está sendo bem recebido? Olha, Se ainda existe uma barreira com relação ao uso? eu vou ser sincero, eu não tenho algum dado disso, mas eu acredito que, pelo que eu já li, provavelmente os pacientes, quanto mais jovens, né, tanto adulto que tem algum filho, quanto mais jovem, normalmente eles vão estar mais abertos a isso. Normalmente é assim, mas eu não posso te dizer com certeza. Né? E com relação à comunidade médica, eu vejo que hoje em dia cresceu bastante o interesse pela comunidade médica, por prescrever. Claro que sempre vai ter uma outra pessoa que ainda vai ser resistente, mas eu vejo, pelo que eu vejo assim de discussões, né, sobre palestras, coisas assim, você vê bastante médico interessado, porque se é efetivo, né, um medicamento efetivo é uma alternativa, né, é uma opção válida, né? Então eu vejo que pelo menos na comunidade médica assim é uma aceitação que vem crescendo, né? Sempre ainda vai ter as pessoas que são resistentes, sempre vai ter, mas assim realmente tem que crescer. Agora, em relação às pessoas, eu não cheguei a ver algum dado, mas se eu for chutar, vamos dizer assim, eu diria que com certeza quanto mais jovem, né, seja o adulto que estiver vendo para o filho ou para ele mesmo, né, alguma coisa do tipo, normalmente a aceitação é maior. Eu vi psiquiatra fazendo prescrição de CBD para depressão. Não foi só não, para quadro depressivo. E pelo que eu conversei, os pacientes tiveram umas melhoras legais, assim. Só que não foi substitutivo, né? Foi um tratamento adjuvante, né? Ou seja, você mantém o seu tratamento, né? Troca uma outra coisa aqui, mantém a terapia padrão e o adjuvante, né? Ou seja, uma coisa a mais ali com o tratamento de óleo derivado. Essa questão do paciente também, tem toda a questão que os pacientes também, assim como o médico, às vezes uma doença, uma coisa do tipo, quando tá ficando mais sem recurso e aí busca, por exemplo, os canabinoides, aí o paciente já tá num ponto também que ele aceita, ele não ele já tipo, tudo bem, você tá prescrevendo, vou acreditar, vamos tentar alguma coisa nova, ver se verificar se melhora os meus sintomas, né, por exemplo, nesse caso de HIV, né, ou para câncer, ou coisa do tipo, ou para esclerose múltipla. Então, as pessoas acabam muitas vezes aceitando, pode ser por falta de opção, mas aí depois muda essa perspectiva, né, que tinha. Então, gente, por hoje é só, né? Chegamos ao fim de mais um episódio, né? A gente teve uma conversa muito interessante, né, sobre essa temática tão relevante, né, e ainda cheia de tabus para a nossa sociedade. Esperamos, né, que esse nosso bate-papo ele tenha ajudado a trazer mais ciência, né, mais consciência e mais conhecimento científico para o seu entendimento sobre o uso da cannabis e de seus derivados, né, na nossa sociedade. Gostaria de agradecer muito ao Eduardo, né, pela presença. Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer enorme estar aqui hoje com você. Aí foi muito relevante, muito interessante essa nossa conversa de hoje. Muito obrigado aí, Igor, pelo convite novamente. Foi ótimo estar aqui, o bate-papo foi excelente. É aquele negócio, se a gente pudesse, a gente ficava aqui horas batendo papo sobre isso. É verdade. Com certeza. Foi muito bom. Então, por hoje é só. Muito obrigada novamente, Eduardo, por ter aceitado nosso convite, aos meus parceiros aqui da Neurothink, Gustavo e Igor, pela conversa, e a vocês que estão aí assistindo, né, ou escutando a gente no podcast, para ficar por dentro, né, da nossa agenda de novos podcasts, novos episódios. E mais conteúdos é só acompanhar nosso Instagram, @NTNeurociência. E não esqueça de curtir e ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver novos conteúdos por aqui, tá bom? Ficamos por aqui e até a próxima!